Olá pessoal, vamos agora o novo conteúdo que nós vamos ver essa semana é sobre estudo dos gases, né? Nós vamos ver como é o comportamento dos gases. Os gases, vocês sabem que são partículas muito pequenas, né? Que a gente não consegue ver a olho nu. E elas se movimentam muito rápido, né? Elas ficam assim todas rarefeitas, espalhadas, né? E elas é assim. Então, conforme o volume, elas ocupam espaço, né? Então, para os gases é assim. Se você tem um volume pequeno, ele tá cheio de gases, né? Que seja o ar, seja qual for o gás. Então, e se você aumentar esse volume, lá também vai estar cheio de gases. Então, essas partículas, os gases que nós vamos estudar no momento, é chamado de gás ideal. Quem é o gás ideal? O gás ideal são essas partículas que elas são bem arredondadas e elas se movimentam assim tão rápido que elas não interagem em uma com a outra. Então é assim, elas não perdem energia. Então, e também não existe entre elas, não existe campo magnético, né? Porque elas passam uma pela outra tão rápido que não existe interação entre elas. Então, isso é chamado de gás ideal. Então, nós vamos trabalhar aqui com 3 grandezas, a temperatura, o volume e a pressão, que faz com que existe uma relação entre essas 3 grandezas quando se trata de um gás, né? Como eu já falei para vocês desde lá do início, né, que a gente começou a estudar, e eu falei para vocês que as moléculas, se aumenta a temperatura, elas trabalham de uma forma mais acelerada, e se a temperatura baixa, elas trabalham de uma forma mais lenta. Então, a temperatura faz toda a diferença nesse momento, né? A pressão também e o volume vai ser dependente desses acontecimentos, né? Então, elas são chamadas, essas operações aqui, esses cálculos, são chamados, tem 3 nomes, né? Então, quando a temperatura é constante, é chamada de isotérmica. Então, nesse caso, a temperatura permanece constante, somente as outras 2 grandezas que vão estar em transformações, né? Que é a pressão e o volume. E nesse caso, quando é uma isotérmica, essas 2 grandezas, pressão e volume, são inversamente proporcional. Quando uma cresce, a outra decresce, né? Ela vai diminuir. Quando uma diminui, a outra vai crescer. Então, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais, né? Bom, quando nós formos lá para onde a pressão é constante, essa operação é chamada de isobárica. Nesse caso, a pressão é constante, ela não muda, né? Não dá interferência. Então, quem está em mudança são o volume e a temperatura. Nesse caso, essas 2 grandezas, temperatura e volume, são diretamente proporcional. Como eu falei para vocês, quando a temperatura aumenta, as partículas vão trabalhar de uma forma mais acelerada, né? E aí o volume vai aumentar. Imagine lá uma panela de água fervendo. Quando essa água começa a ferver, se a panela for pequena, as bolhas começam a pular até pro lado de fora, né? Por quê? As partículas começam a trabalhar de uma forma mais acelerada, então elas precisam de maior recipiente para eles, né? Então, aumenta a temperatura, aumenta o volume, porque aqui nós estamos falando de gás, né? A água só dei um exemplo, mas a gente está falando de gás. Então, aumentando a temperatura, essas partículas vão trabalhar de uma forma mais acelerada e vai aumentar o volume, né? E a terceira é quando o volume for constante, né? Então, o volume não vai sofrer alteração. Quem está sofrendo alterações é as outras 2 grandezas, que é a pressão e a temperatura. Nesse caso, essas 2 grandezas também são diretamente proporcionais. Quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta, né? Aquela pressão sobre as partículas do gás, e aí elas são diretamente proporcional. Aumentou uma, aumenta a outra também. Então, agora eu vou aqui fazer um cálculo para vocês. O primeiro cálculo é relacionado à isotérmica, né?
que é temperatura constante. Vou fazer aqui, ó. Esta é a isotérmica, né? Isotérmica é quando a temperatura, né? Temperatura constante. Ela não muda, ela permanece a mesma, né? Aí, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Ó, volume inicial é vezes pressão inicial, que é igual volume final vezes pressão final. E aí a gente, bom, aqui ó, certa quantidade de gás ocupa um volume de 120 litros em pressão de 700 mmHg e a temperatura está a 20 graus Celsius. Mas nós não vamos usar o valor da temperatura porque ela é constante, ela não vai mudar. Então, esse valor de 20 graus Celsius aqui é temperatura constante, não muda, né? Então, o que nós vamos colocar aqui é o volume inicial, né? Que é 120 litros, vezes a pressão, que é 700 mmHg, que é a unidade de medida. E aqui vem a pergunta, qual é a pressão? Então, eu não tenho a pressão, né? Quando esse volume for 30 litros. Aqui eu vou permanecer a letrinha porque é o X da questão que eu estou procurando, né? Então, nós vamos multiplicar 120 vezes 700, que vai dar um valor de 84 mil. 84 mil, mais um zero, é igual a 30 vezes a pressão que nós estamos procurando. 30, né? Pus 30 vezes. Agora, vamos isolar o P, que é o X da questão que nós estamos procurando, né? Então, P vai ser igual a 84 mil dividido por 30. Então, a pressão final vai ser igual a 2.800 mmHg, que é a unidade de medida. Bom, eu falei para vocês que aqui é inverso, né? Quando um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Então, aqui no caso, ó, nós tínhamos 120 litros, a pressão era 700. O volume caiu, né? Foi para 30 litros e a pressão aumentou, porque elas são inversas. Um aumenta, a outra diminui. Aqui no caso, o volume diminuiu, a pressão aumentou. Tudo bem? Agora vamos para o segundo, onde a pressão é constante. Então, pressão constante é chamada de isobárica, né? Isobárica, e nesse caso, pressão constante. O que é pressão constante? Ela não muda, ela permanece lá na mesma, né? Então, nesse caso, ela não entra na fórmula, porque ela não vai mudar, ela não entra na fórmula, tudo bem? Então, vamos lá. Ó, vamos usar a fórmula assim. Agora, essas duas grandezas são inversas. Falei para vocês, quando um aumenta, a outra também aumenta, né? Se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Então, pressão 1 sobre temperatura 1, pressão 2 sobre temperatura 2. Em uma pressão constante, um gás é aquecido até o volume atingir Meu Deus, é volume aqui, gente, perdão. Até o volume, o volume atingir 150 litros. Então, aqui, ó, no volume inicial, 150 litros, dividido pela temperatura, que está, no início, está a 20 graus Celsius. Gente, outro porém, sempre que nós formos calcular esses cálculos relacionados a gás, a temperatura nunca pode estar em graus Celsius, tem que estar sempre em Kelvin. Então, nesse caso, nós vamos ter que transformar essa temperatura em Kelvin. Então, a gente recordando lembra quando a gente estava lá estudando as escalas, transformações? Então, ó, Kelvin é igual 20 graus Celsius, né, mais 273, que era a fórmula,
que era assim, ó. Kelvin é igual temperatura Celsius mais 273, que é da fórmula. Então, Kelvin vai ser igual a 293 Kelvin. Pronto, a temperatura, agora nós vamos colocar aqui, ó. 293, que é igual. Ele falou que o volume vai dobrar. Então, se o início é 150, se dobra, vai ser 300. E a temperatura eu não sei, eu quero achá-la. Qual vai ser a temperatura? Então, agora nós vamos fazer, ó. T2 vezes 300, né? Nós fizemos a regra de 3, aqui a grandeza é diretamente proporcional, é igual 293 vezes 300, que é igual a